sobre essas situações que são inusitadas, que acontecem e que às vezes nos trazem admiração ou espanto, ou até mesmo uma certa confusão na mente. É o que a gente chama de perplexidade. São coisas que acontecem, a maioria das vezes a gente não sabe nem sequer explicar. Ou então, a gente se pergunta por que acontece, ou para que aquilo está acontecendo. São perplexidades, eu falei para vocês. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. E o verso é o verso 11. Jeremias 29, verso 11. Todos encontraram? Vamos orar? Santo Deus que está no céu, exaltado e glorificado seja teu nome, Senhor. Pai de amor, aqui está a parte do teu povo, com a tua palavra aberta. Nesse momento, ó Deus, pedimos a unção do teu Santo Espírito. Não seja concedida a iluminação para aquilo que vamos estudar, possamos compreender, Senhor, mas acima de tudo colocar em prática também no nosso viver. Toma-nos em tuas mãos e fica conosco, é o que te rogamos no nome de Jesus. Amém. Jeremias 29, verso 11. A minha versão é a Nova Versão Internacional e ela diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, E aí quando a gente lê isso, e aí nos causa mais espanto, porque a gente pode de repente se perguntar: então por que eu estou passando por isso agora? Ou por que aquilo aconteceu na minha vida e eu não sabia explicar? Se Deus está dizendo aqui que os planos dele são sempre planos para me dar esperança e um futuro, ok? Muitos podem ficar pensando nisso, Mas como eu falei para vocês, perplexidades geralmente elas podem ser classificadas como um estado de hesitação, de dúvida profunda ou confusão, coisas que são muito comuns para nós enquanto humanos. Por quê? Porque se eu perguntasse assim: irmão Salles, olhe para essa parede do lado aí e conte lá fora quantos carros tem. O senhor consegue? Por quê? A parede não deixa, A nossa visão ela é muito limitada, ok? Só se o senhor fosse o super-homem, com aquela visão de raio-x. Mas não temos isso, não é isso? Enquanto humanos, a nossa visão ela se limita nesse ponto físico, que nesse caso é a parede, e só vai até aí. E Deus? Tem limite para a visão dele? Se ele estivesse do seu lado, ele conseguiria contar os carros lá fora, seu Salles? Tranquilo, Tranquilo. Para o nosso Deus não há limites, diferente de nós enquanto humanos. Por isso que as perplexidades muitas vezes nos trazem essa confusão, essa hesitação, esse estado de dúvida ou até mesmo de medo, Porque nós não conhecemos o amanhã, mas teimamos em tentar desvendar o amanhã. Hoje foi bem engraçado. Hoje estava tendo o jogo de vôlei do Brasil feminino, E aí a gente estava lá assistindo em casa, e aí o Gabriel disse assim: esqueçam que o Brasil já perdeu para a Itália. E aí o Brasil estava ganhando de 2-0, 2-0, aí a Itália virou, 2-2, aí o Gabriel falou isso, aí o Benício se desesperou, Aí começou a chorar: o Brasil vai perder. E a Anabelle furiosa: não fala isso, Aí eu lembrei de uma coisa, que toda vez que o Gabriel diz assim: vai chover, faz sol. Toda vez que o Gabriel diz faz sol, vai chove. Diz: rapaz, lembra que o Gabriel sempre é o contrário que ele fala.
E foi dito e feito, né? O Brasil acabou ganhando. A gente disse, olha, o Gabriel ajudou vocês, né? Que ele ainda deu um palpite do que ia ocorrer no final. Mas é assim, a gente teima, né? E às vezes tentar conhecer, né? O amanhã. O homem cheio disso, né? Nós tentamos prever, inclusive, como eu falei para vocês, o tempo. E inúmeras vezes se erra, né? Você ouve no jornal de manhã, vai ser sol, não sei o que, você sai de casa sem a sombrinha e de repente se molha, né? Porque a gente sabe que tudo isso não está no controle do homem, está no controle de quem? De Deus. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. A irmã Elenilson cantou uma música que me fez lembrar muito tempo atrás, né? Assim, uma música antiga, mas que traz uma mensagem muito profunda. Se for possível, nosso Senhor vai fazer tudo por mim e por você. E por um único motivo, mas Ele é suficiente para tudo. Qual é o motivo? O amor dele por mim e por você. É por isso que as perplexidades da vida, por mais que elas existam, elas não podem ser agentes limitantes da nossa vida. E a gente precisa entender muito bem isso. Perplexidades não podem ser limites para a tua vida enquanto cristão, porque elas acontecem, mas acontecem com uma permissão, e a permissão daquele que tudo pode, que é o nosso Deus. É por isso que ele fala que os planos dele são planos de lhe dar esperança e um futuro, porque por mais que você até sofra em determinadas ocasiões, um futuro de esperança está reservado para todo aquele que desfrutar da eternidade, e é isso que tem que nos consolar, né? Muito bem. Perplexidades às vezes são causadas por choque de realidade. Por exemplo, planos perfeitos à vista do homem, mas que dão errado. De repente é aquele dia que você calcula todas as ruas que você precisa pegar para poder chegar cedo no trabalho, mas de repente na primeira rua que você entra, aquela rua está empatada e você não pode ir por ali, e você desvia do caminho. E inúmeras vezes a gente está cansado de reclamar, né? Nossa, já começou o dia desse jeito. Mas a gente não entende que isso também pode ser o quê? Livramento. Entende? Se de manhã cedo eu entrego a minha vida ao Senhor e peço que Ele guie, Ele vai ou não vai guiar? Vai guiar. Então, se houve aquele desvio no meio do caminho, você precisa entender como livramento. Por mais que Ele traga perplexidade naquele momento, espanto, mas é livramento. E eu lembro de um caso. Vocês sabem que há 12 anos eu viajo para Tefé, e um desses retornos para Manaus, para casa, sexta-feira, né, ansioso para passar o sábado com a família, tinha passado a semana já em Tefé, e quando eu chego lá, recebo a notícia de que o voo não viria, né, buscar o pessoal em Tefé. Tinha tido problema na aeronave e não viria. Fiquei chateado, e aí o Erasmo, que é um colega que não é adventista, né? Olha como Deus age, né? O Erasmo disse assim: mano, te controla, rapaz, isso pode ser livramento, entendeu? Sabe aquela pancada santa que tu pega assim do Senhor, né? Por meio de outra pessoa, para te ver se tu te toca que tu é cristão, né? Aí tu para assim, isso é verdade. E ali voltei para casa no apartamento. Depois alguém da Azul entrou em contato, disse que a gente viria num voo no sábado de manhã. Depois ligaram de novo, dizendo que não viria mais nem no sábado, né? Porque a aeronave estava muito cheia, a aeronave que viria de Tabatinga, e não ia parar em Tefé. E aquilo ali me deixou mais tranquilo, porque eu já tinha pego a primeira pancada, né? Dizendo que era para mim me tranquilizar, porque devia ser livramento. Fiquei tranquilo. Voltei para casa no outro dia. Mas aquela aeronave que deveria ter ido nos buscar, aquela aeronave, quando chegou aqui em Manaus, o trem de pouso não abriu e a aeronave desceu de barriga na pista, né? Então não sei como eu teria passado pelaquela situação. As pessoas se machucaram um pouco, mas entendam as perplexidades, né, quando elas acontecem. Se eu entendo que é Deus que está guiando e pode tudo, eu preciso entender como livramento. Então esse choque de realidade está muito associado ao nosso ritmo de vida, né? A gente quer tudo muito em cima, pro agora. A gente não consegue esperar, né? Eu agradeci alguns dias atrás, porque depois de 12 anos orando para poder passar mais perto da família mais tempo, eu havia conseguido agora
uma função, uma reitoria, e agora eu estou muito mais tempo em Manaus do que viajando, né? Depois de 12 anos orando, 12 anos, mas o Senhor no tempo certo, Ele atendeu. Então a gente nem precisa esquecer e passar a entender que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso, né? Não é como eu quero, né? É como Ele quer, e eu preciso aceitar isso também. Perplexidades também são causadas exatamente por conta dessa era da informação, esse excesso de estímulos, né? Essa velocidade com que as informações chegam até nós. Isso também gera uma falsa ideia de que nós, enquanto humanos, podemos tudo, quando na verdade não podemos nada, né? Não podemos nada, não governamos nada. O Senhor conhece todos os fios de cabelo que temos, contadinhos. Já imaginou? Quantos bilhões de pessoas, e Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo cada um tem? Você é capaz de fazer isso? Impossível, né? Ele conhece quantas estrelas há no céu. Você consegue fazer isso? Impossível. Então, esse excesso de informação, ele também afeta, inclusive, o nosso ritmo de vida, porque nos dá essa falsa impressão de que podemos tudo, de que vivemos no século onde tudo é possível, mas nem tudo é possível ao homem. Na verdade, tudo depende daquele que governa o universo, que é o nosso Deus. Perplexidades são causadas também devido à questão do mistério do tempo, né? Como eu falei para vocês, essa questão da gente tentar de alguma forma, né, prever o amanhã ou controlar as mudanças até mesmo históricas, né? Isso é impossível também para a gente, e isso afeta inclusive a nossa visão de mundo, né? Porque nós precisamos ter uma visão muito clara do mundo em que nós vivemos e de quem somos nesse mundo, ok? No contexto aqui de Jeremias 29, onde Deus promete um futuro com esperança para cada uma dessas pessoas, inclusive nós, aqui o povo, ele se encontrava em cativeiro. Aí você pode dizer assim, mas como assim, Júnior? O povo em cativeiro e Deus falando que daria um futuro com esperança para eles. Eles estavam exilados, mas se a gente lembrar, eles estavam exilados por um único motivo. E qual era? A dureza de coração, a desobediência. Deus precisava mostrar para o povo que através daquele cativeiro, que iria durar 70 anos, ok? Eles tinham uma lição a aprender. E é interessante, se você botar um pouquinho para Jeremias 28, o profeta fala inclusive para eles construírem casas, plantarem vinhas, né? Eles deveriam prosperar ali onde eles estavam inseridos, no cativeiro, confiantes de que aquele que os levou para lá também cuidaria deles lá. Perplexidades da vida. Como esperar um futuro em cativeiro? Eles deveriam confiar. E aí interessante, né? Porque ali o objetivo era restaurar a confiança e a dependência no Deus verdadeiro. O povo tinha voltado a práticas idólatras que já tinham abandonado há muito tempo, e aquilo ali precisava ser corrigido. O cativeiro era para gerar aprendizado, amadurecimento e principalmente restauração. Restauração. Esse era o objetivo do cativeiro. E aí é interessante, porque se você for para Hebreus 12, verso 6. Hebreus 12, verso 6. Não sei se não estão projetando hoje lá em cima, né? Acharam aí? Porque o Senhor disciplina a quem? E açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor só disciplina a quem ama. Outra perplexidade, né? Rodrigo pode perguntar, como assim? Estou sendo disciplinado porque Ele me ama? Exatamente. A gente é disciplinado por Deus porque Ele nos ama. Porque é algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser restaurado. É incompreensível, né?
Causa confusão na mente. Porque a gente espera assim, não, quem ama não vai disciplinar, né? Mas observe, crianças que não são disciplinadas e se dizem amadas pelos pais, como é que eles crescem? É isso mesmo. Completamente sem senso do que é certo ou errado. Essa é a grande verdade. Por isso que Deus fala que a quem Ele ama, Ele disciplina. Se você for para Apocalipse 3,19, quando ele fala aí de Laodiceia, Apocalipse 3,19, pega aí na sua Bíblia. Apocalipse 3,19. Depois ele falar de todos os problemas que Laodiceia tinha e aquilo que ela precisava fazer, ele diz assim, né? Eu repreendo e o que mais? E disciplino a todos quanto. E ele completa mais assim, ó: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É Deus falando. Ele diz que vai disciplinar realmente porque Ele ama. Ainda diz mais: sê zeloso e te arrepende. Te arrepende do teu erro. O fato de você se arrepender não indica que as perplexidades vão acabar, viu? Que enquanto vivemos nesse mundo, vamos viver cercados dessas perplexidades, coisas que vão acontecer e que, a maioria das vezes, não vamos saber explicar. Ontem a gente soube dar um pouquinho da história do irmão Olimar e do seu filho, Olimar Júnior, né? Que fez a retirada de um câncer do cérebro, correto? Rapaz jovem, né? Você explica, tem coisas que não tem explicação, ok? Mas eu imagino a cabeça e a mente desse pai. Só imagina, gente, porque eu não sou ele, mas eu tenho filhos. São perplexidades na vida. Mas aí, meu irmão, é crer que se for preciso, ele vai continuar abrindo o mar. O Senhor e o seu filho também. A perplexidade, ela está espalhado em várias histórias da Bíblia, viu? Por exemplo, e isso aqui é interessante, porque são casos muito claros, onde, na verdade, a gente observa exatamente a condução divina, né, em cada um deles. O primeiro deles está em Gênesis 12, verso de 1 a 2. Vamos lá para Gênesis 12, verso de 1 a 2. Gênesis 12, verso de 1 a 2. Então o Senhor disse a Abrão, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha um caso de perplexidade aqui, né? Abraão e a jornada para onde? O desconhecido. Ele não sabia para onde ir. A perplexidade está exatamente aí. Abraão não tinha mapa, né? Só tinha uma ordem dada por Deus e uma promessa que iria se cumprir. Qual seria o coragem de fazer isso? Abandonar tudo que tem. E repare que imagino que eles fossem muito ricos naquela terra onde eles estavam. Abandonar tudo que era conhecido para sair em busca do desconhecido. Porque um Deus, né, a quem ele estava ali começando a conhecer, ordenava que ele fosse, com a promessa de que ele seria uma bênção. Ok? A perplexidade está exatamente aí, né? O desafio de caminhar sem o mapa, baseando-se na confiança e em uma promessa de um futuro invisível também. Ele foi ou não foi? Foi. Mas para isso exigiu o quê? O que exigiu de Abraão?
Uma palavrinha com 2 letras. Fé. E por que fé? Porque a própria definição de fé fala isso, né? Hebreus 11:1. Lembra? Fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de coisas que não vemos. A própria definição de fé, em Hebreus 11, verso 1, mostra claramente isso. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E Abraão não via nada do que Deus estava prometendo ali para ele. Então o que motivava era a fé. E ele foi. E a lição para a gente aí dessa história é que ter fé exige a coragem de dar o primeiro passo antes mesmo de enxergar o caminho completo. Eu acho que teve uma lição, acho que 2 semanas atrás, não sei se vocês lembram, que era uma pessoa subindo uma escada e o degrau só aparecia à medida que ia colocando o pé, não é isso? A lição da escola sabatina, e falava sobre o degrau, né? O degrau era invisível, só ia aparecendo quando ele colocava o pé, o degrau iria aparecendo. E aí eu passei a gente conversou sobre isso lá na classe dos jovens, né? E a gente falou sobre o filme lá, né? Lá do Indiana Jones, né? E a última cruzada, né? Ele tem que atravessar o caminho, aí é o caminho da fé, ele não conseguia ver nada. Então quando ele colocou o pé lá, ele viu que tinha uma ponte de pedra que ninguém conseguia ver. A fé é exatamente isso, é dar o primeiro passo mesmo não vendo ainda o caminho. Abraão fez isso. Essa perplexidade, ela foi vencida exatamente dessa forma, com fé, crendo naquilo que ainda não se via, mas com a certeza que ia se cumprir, porque era Deus que estava prometendo. Uma segunda história que também nos traz uma perplexidade: José no Egito. A gente pode resumir assim talvez a vida de José: do poço ao palácio, não é isso? Do poço onde ele foi jogado ao palácio. O contexto era o quê? José se tornou escravo, foi vendido como escravo, né? E aí, o mais absurdo, né? Ele foi espancado, jogado no poço, vendido como escravo. E por quem? Pelos seus próprios irmãos. Epa, como assim? Como é que pode existir isso? Olha que perplexidade da vida, né? Como assim? Eu ser espancado, jogado no poço e vendido como escravo pelos meus próprios irmãos? Não se explica, né? E isso é interessante, né? Lembra que a Bíblia fala, Gênesis 37, 2 e 3, se depois você quiser pegar. José tinha 17 anos, a Bíblia fala, 17 anos, quando ele começou a ter os sonhos, né? Quando aconteceu tudo isso na vida dele, e ele passou 13 anos sofrendo, 13 anos sofrendo, mas sofrendo à vista de quem? À vista dos homens, ele estava sofrendo, né? Mas à vista de Deus, José estava sendo o quê? Moldado e preparado. E o próprio José reconhece isso. Reconhece ou não? Lembra quando ele encontra os irmãos dele? Lembra o que ele fala? Que foi o próprio Deus que o colocou, que fez ele passar por tudo aquilo para preservar a vida de todos eles. Olha que maravilhoso, né? José entendeu dessa forma. A perplexidade que ele passou, ele entendeu que era o próprio Deus preparando ele para preservar a vida dele e da família dele e de todas aquelas pessoas do Egito, né? Porque a bênção não veio só para José depois, veio para todo aquele povo do Egito que também sobreviveu. A perplexidade é a dor da injustiça e a aparente ausência de Deus, né? Em meio ao sofrimento prolongado e imerecido. Você já se sentiu assim? Poxa, Senhor, por que eu estou sofrendo? Eu não mereço isso. Não mereço. Eu já falei isso para Deus. Eu falei. E depois eu me toquei, né, do que eu estava falando, porque eu estava sendo
arrogante perante o meu Deus, porque eu não passo de mera criatura, enquanto Ele será eternamente o Criador. Quando eu falei isso para Deus, eu estava passando um momento muito difícil. Aqueles que sabem, a gente perdeu um filho, o Lucas, com 1 mês de vida, muitos anos atrás, e em minha oração eu falei isso para Deus. Eu disse para Ele que eu não entendia porque Ele estava permitindo aquilo, já que eu o servia há tanto tempo. Parece barganhar com Deus, né? Pura arrogância. Pura arrogância. E eu pedi perdão do meu Deus, pedi. Porque quem sou eu para questionar a decisão dele? Eu não sou nada. Eu vivo pela misericórdia dele todos os dias. Eu sou imensamente grato a Ele por isso. É a misericórdia que se renova a cada manhã. Se renova a cada manhã. E é interessante, né, quando José reconhece, né, que a mão divina é que tinha feito tudo aquilo com ele. A mão divina. A lição para a gente é que tempos difíceis na vida podem ser preparações silenciosas. Sabia disso? Tempos difíceis na tua vida podem ser preparações silenciosas para propósitos muito maiores. O sofrimento de hoje pode ser a salvação de amanhã. O sofrimento de hoje pode ser a salvação de amanhã. Por isso que a gente não deve questionar. É melhor continuar confiando e aceitar. E entender que você nunca vai estar só. Nunca vai estar só. O salmista, o Salmo, acho que é o 36 ou 34, fala que toda oração do justo será ouvida. Toda oração do justo, toda súplica do justo será ouvida. Toda súplica, né? Há um verso que diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para conceder força àquele cujo coração é inteiramente seu. Já pensou? Em todo momento, o meu Deus tem me observado, inclusive nas horas de dor e sofrimento. Uma outra história que nos mostra perplexidade, essa aqui é interessante também. Davi e Golias. Olha que perplexidade. Como é que se explica? Um homem pequeno, com uma funda e 5 pedrinhas, destruir, matar um gigante, talvez, sei lá, 2 vezes ou 3 vezes maior do que ele, não faço ideia, armado com uma armadura, com uma lança imensa, escudo, espada, e ele com uma simples pedra. Mas aí o segredo estava quem estava acompanhando ele, né? E ele fala que ele ia enfrentar o gigante com quem? Com o Senhor dos Exércitos. Ele enfrentaria o gigante com o Senhor dos Exércitos. Não seria enfrentado de qualquer forma. A perplexidade é que é a disparidade lógica, né, entre o tamanho do problema e a pequenez do recurso humano disponível. E inúmeras vezes a gente também passa por essas perplexidades, né? Você olha para nós e diz assim: nossa, eu não sei como resolver isso. É grande demais para mim. Não sei nem se eu posso suportar. Mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que não nos veio ainda a tribulação que a gente não possa suportar. Há aquele ditado que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Irmã Antônia sofre de uma dor crônica e há vários anos. Eu não sei como seria em mim eu ter dores crônicas durante o dia inteiro, durante tanto tempo. E se você observar, todos os cultos ela está ali sentada. Ela vem com dor, ela está cansada de me falar: Júnior, eu estou com dor, mas se eu ficar em casa vai ser pior, então eu vou para a igreja adorar. Não sei como seria em nenhum de nós, mas se o Senhor concedeu a ela, é porque sabe que ela tem força para suportar, e Ele vai dar força para ela suportar. Tem dias bons, tem dias ruins, né, Taninha? Mas o Senhor está sempre presente.
Reparem que no caso de Davi e Golias, até mesmo na escolha, né, quando ele foi ser ungido, lembra que o profeta ele viu o primeiro irmão, né, que era alto, bonito, forte, ele disse: é esse que vai ser ungido. E o Senhor alertou e disse o quê? Não é esse, né? Porque Deus não vê como o homem vê, né? Deus vê com o coração, né? E aí depois que passaram todos os filhos, ele manda chamar Davi. E a Bíblia descreve ele como um jovem, belo, ruivo, né? Era o menor. Ele estava no campo cuidando das ovelhas. Mas mesmo lá no campo, Deus estava preparando ou não para enfrentar o gigante? Lembra que ele fala para o rei, quando o rei quer dar para ele a armadura, né? Ele já tinha enfrentado o quê? Um urso e um leão. Imagina aí o irmão Dário enfrentando um urso com o seu tamanho, né? Um urso e um leão. Gente, na maioria das vezes o urso e o leão não são literais na vida da gente, mas são problemas que se mostram como ursos e leões, pelo tamanho que ele se apresenta. Então, quando você consegue superar esses ursos e leões, o Senhor está te preparando para enfrentar gigantes maiores mais à frente. Você só precisa confiar. Você só precisa ter certeza de que quando for enfrentar o problema, está acompanhado da pessoa certa, né? O gigante disse assim: pensa que eu sou algum cachorro, né, para vir com paus e pedras, né, me enfrentar? Ele disse: olha, você vem com espada, mas eu vou com o quê? Com o Senhor dos Exércitos. Foi a pedra que matou o gigante? Foi ou não? Foi o poder de quem? Foi o poder de Deus. Ele não usou a espada do próprio gigante, não cortou a cabeça do gigante, né? Tinha um rapazinho que contava a história para as crianças aqui que eu achava engraçado, né? Quando ele contou dessa vez, ele disse: e ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante, e aí mostrou a cabeça do gigante, e as crianças aqui na frente com medo, né? Mas foi exatamente assim, né? Ele cortou a cabeça do gigante mesmo. Ele estava indo com o Senhor dos Exércitos. E a última história de perplexidades, a gente está caminhando para o fim, faltam 10 minutinhos. Essa aqui talvez seja, a meu ver, a maior perplexidade, uma das maiores perplexidades contidas na Bíblia. É a história do filho pródigo. A história do filho pródigo. Seria o paradoxo da graça, né? O paradoxo da graça. E o que é um paradoxo, né? Estou trazendo as palavras meio difíceis hoje, né? O paradoxo é uma afirmação ou um conceito que parece contradizer a si mesmo, ou contrariar o senso comum. Por que isso? Porque o filho pródigo, se vocês lembrarem, a história conta o seguinte, né? Que ele exigiu metade da herança, né? A herança só poderia ser dada quando o pai o quê? Morresse, mas ele exigiu a parte dele, ok? Depois dele pegar esse dinheiro, ele gastou tudo de forma que ele quis. E pródigo quer dizer exatamente isso, né? O pródigo é aquele que gasta ou desperdiça os bens de forma extravagante, ok? Depois ele volta querendo ser aceito, mas aceito na forma de quê? De empregado. De empregado. Aí o paradoxo está exatamente aí, porque o pai, como é que o recebeu? O pai, quando viu de longe, correu até ele, o abraçou, não é isso? Pediu que trouxesse uma capa, sandália para os pés, um anel para o dedo. Mandou matar o bezerro cevado e fez uma festa para comemorar o retorno do filho. Eita, que perplexidade, né? Porque o filho mais velho nem ele entendeu, né? Como assim? Esse camarada
Pegou, gastou tudo que você tinha. Eu estou sempre aqui contigo e tu nunca deu nada, né? O pai diz: olha, tudo que eu tenho sempre foi teu também. Mas essa é a graça. A graça, ela se explica. Existe aquela música que diz, né? A graça se aceita, né? Porque é um dom imerecido que foi concedido para quem? Para mim e para cada um de vocês que hoje estão aqui. A perplexidade é a reação do pai, que corre ao encontro do filho, o abraça e faz uma grande festa em vez de puni-lo ou sequer questioná-lo, né? O pai perguntou o que ele havia feito, ou por onde ele andou, ou o que tinha feito com o dinheiro. O pai o aceitou da forma como ele veio. E aí a lição é que o amor verdadeiro e o perdão não se baseiam no merecimento, mas na restauração da dignidade humana. Sempre há um caminho de volta, gente. Sempre há um caminho de volta. E o Senhor, Ele está sempre ansioso por isso, né? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho, para que todo que nele crê, mas tenha vida eterna. Há uma maior perplexidade do que essa? O Pai dá a vida do seu Filho por mim e por você, miserável pecador? Só tem uma coisa que explica isso. O que é? O amor. Se vocês repararem as outras histórias que eu mostrei para vocês, todas elas eram baseadas na fé. Todas elas, a base era a fé. Mas essa história aqui é o amor. A base dela é o amor. Segundo Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, né? Antes Ele aguarda o quê? Que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer salvar todos. Entende o tamanho e a dimensão desse amor? Até a volta não está sendo retardada, mas Ele está esperando por alguém que ainda não se entregou na mão dele, ainda não aceitou como Salvador pessoal. Está aguardando isso para poder dizer assim: pronto, filho, agora eu posso ir.